Olá, meus amigos, amados irmãos, paz do Senhor a todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e nessa oportunidade nós temos um assunto importante. Há alguns meses uma pessoa me parou num posto de gasolina, uma moça, e me fez uma pergunta e eu disse para ela que eu ia estar orando, buscando a presença de Deus para poder trazer uma resposta para essa pessoa, e assim que eu tivesse uma direção, uma resposta que fosse direcionada por Deus, eu ia estar trazendo a essa pessoa e a outras pessoas que também têm essa mesma pergunta, né? A pergunta que essa moça me fez, essa pessoa, qual nós não queremos relatar aqui o nome, né? Por uma questão de ética, essa pessoa me fez uma pergunta, o seguinte: ela me perguntou: pastor, o que o Senhor me diz, o que o Senhor tem para me explicar, para me responder com a questão de obreiros, pastores, dirigentes de congregação, pessoas que têm responsabilidade na igreja, que já tiveram o primeiro casamento, o segundo e alguns até o terceiro casamento, né? E eu disse para essa pessoa que ia estar orando, ia buscar a resposta de Deus e traria alguma coisa, alguma explicação para essa pergunta. Bem, e nessa oportunidade nós estamos aqui, temos aqui a palavra de Deus, né? E nós queremos trazer alguma coisa, alguma explicação naquilo que nós entendemos, naquilo que o Senhor tem nos dado a respeito dessa pergunta. Bem, bom, nós fizemos aqui algum esboço, tentando para ver se a gente consegue trazer uma explicação melhor com relação a essa pergunta, né? Essa pergunta, na verdade, a resposta para essa pergunta, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 3 até o versículo 9, a gente encontra aí uma resposta bem concreta, bem clara, para a gente entender com relação a essa pergunta do divórcio, né? Foi a pergunta que ela fez, né? Pastores, obreiros que já casaram e por algum motivo, desentendimento, algum motivo houve a separação, o divórcio, e essa pessoa tornou-se a casar de novo. Eu gostaria de chamar você para ler, para junto nós estarmos fazendo uma leitura, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, o versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não. Tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhes: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Bom, nós fizemos aqui uma leitura falando a respeito, trazendo aqui a resposta do que foi perguntado, né, por essa pessoa. Eu fiz aqui um esboço, um desenho, para tentar explicar melhor para vocês. Ok? Vocês estão lendo aí? Eu gostaria que vocês lessem, né, porque está escrito, né, nesse esboço, tá? Para a gente poder estar trazendo uma explicação.
Eu fiz o esboço do número 1 até o número 4, tá? Aqui é dois vasos, tá? Esse desenho representa dois vasos, né? Eu quero comparar como vaso porque Deus, ele nos comparou como vaso, né? Tem várias passagens na Bíblia que nos compara a nossa vida como vaso, tá? Aqui em cima está escrito assim, ó: Deus é a base da família, tá? Antes de nós falarmos sobre o divórcio, nós queremos falar alguma coisa a respeito dos valores da família, tá? Tá, aqui Deus é a base da família, tá? Aqui está escrito assim: fonte 1 e fonte 2. Esses dois vasos, eles representam aqui dois vasos que foi tirado água de duas fontes, fonte 1 e fonte 2. A fonte 1 é chamado de macho, tá? A fonte 2 é chamado de fêmea. No livro de Gênesis, capítulo 2, lá está dizendo que Deus fez macho e fêmea, tá? E deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, a mulher, e ambos serão uma só carne. Então, esse vaso de água e esse vaso de água, que é o vaso 1 e o vaso 2, eu quero fazer para você uma comparação de que essas duas águas, ela está enchendo um vaso. Esses dois, eles vão se tornar um, tá? Aqui se torna um. Romanos capítulo 9, 23, 1 Timóteo capítulo 3 e 2, que fala marido, né, que o homem deve ser marido de uma só mulher, tá? Aqui fala sobre o vaso mais frágil, que é a mulher, tá? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, também está falando de um vaso. É por isso que nós estamos fazendo a comparação de vaso, tá? Esses vasos aqui foi pegado, é como se você pegasse água de uma fonte e a água de outra fonte e colocasse em um só vaso, tá? Isso daqui simboliza a união conjugal, tá bom? Essa união conjugal, aqui também eu peguei, ó, Isaías capítulo 12, versículo 3, que fala sobre fontes da salvação. Fontes da salvação. Quando se fala de fonte, está se referindo à água, né? Porque o que nasce na fonte geralmente é água. E esses dois vasos de água, eu estou fazendo a comparação de uma água, de dois vasos de água, que eles vão ser misturados e vai se tornar um só. Deus fez a comparação que os dois se uniam, né? A união dos dois se tornaria uma só carne. Eu estou usando água para fazer a comparação. Gênesis capítulo 2, 24, que fala sobre esta união, né? A união conjugal está em Gênesis capítulo 2, 24. Salmo 128 fala sobre a família, né? A família. Quais são os valores de uma família? Está tudo aqui dentro desse vaso, né? O valor de uma família que está registrado primeiramente o amor, né? Felicidade, prosperidade, respeito, fidelidade, mansidão, compreensão, vida longa. Lá em Salmo 128 se refere tudo a isso.
A família cristã é a base de uma sociedade sadia. Veja bem, Deus é a base da família e a família é base de uma sociedade sadia, ou seja, de uma sociedade justa, certa e correta diante de Deus. Quando acontece essa união, os filhos serão filhos da bênção, né? Filhos da bênção. É o que está em Salmo 128. Está aqui. Filhos da bênção. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Os filhos serão a bênção, né? E aqui é os netos, porque lá fala que será uma bênção, né? Abençoado, e verão os filhos dos seus filhos, no Salmo 128. Então está falando de uma geração de bênção. Quando esta união ela é formada nesse propósito de se tornar uma só carne, essa união ela traz uma geração de bênção. Vocês estão me entendendo? Tá? Essa é a vontade de Deus, tá? Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade perfeita de Deus. Deus fez o homem, Deus criou o homem e a mulher para esse propósito, para se tornar um só e gerar família, gerar geração, tá? Esta é a parte 1, para nós trazermos aqui uma explicação para essa pessoa que fez essa pergunta, né? Com relação ao divórcio, né? Na verdade, essa pessoa que me fez essa pergunta, ela perguntou sobre o divórcio de obreiros, pastores, líderes espirituais, né? Na verdade, essa resposta, ela não... Lá em Mateus capítulo 19, Jesus ele não se refere só a líderes espirituais. Ele diz todo aquele, né? Todo aquele que separar, se divorciar, se deixar da sua companheira, da sua mulher, a não ser por motivo de traição, e se casar-se com outra, essa pessoa está cometendo adultério. Tá? Foi a resposta de Jesus. E a palavra de Jesus, ela tem que ser considerada. Ela não pode simplesmente ser ignorada. É a palavra de Jesus, né? Bom, o segundo esboço. É importante que vocês leiam, né? Vejam aí o que está escrito, para poder entender o que a gente está explicando, né? Porque de longe, às vezes, você não vai conseguir ver direito. Então, é importante que você consiga ler aí para você entender, tá? Bom, essa é a segunda parte, né? Essa é a segunda parte do esboço, para que vocês entendam e compreendam melhor o que a palavra de Deus ela nos ensina. Bom, aqui entra o divórcio, né? O que Deus pensa do divórcio? O que Deus acha do divórcio? Como que Deus entende o divórcio? Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus odeia o divórcio. Deus rebobina, né? Deus odeia, né, o divórcio. Deus não concorda com o divórcio. Deus odeia, né? Tá? Aqui entra o divórcio, ele entra na onde? Permissão de Deus. Permissão de Deus, dureza do coração do homem. Está lá em Mateus capítulo 19. Essa resposta está lá também, né? Porque quando eles chegaram para Jesus, né? Eles disseram assim: por que Moisés mandou? Aqui no versículo de número 7, né?
7. Disseram eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles estão falando o que Moisés mandou. Mas veja o que Jesus disse, né? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu. Não mandou, permitiu. É totalmente diferente. Permissão e mandar. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus, Deus mandando alguém, né, uma separação. Deus ordenando uma separação. Deus não mandou, Deus ordenou. Então veja bem que aqui os fariseus, eles querem colocar palavras na boca de Jesus, né? Eles dizem assim: por que mandou Moisés então dar carta de divórcio? Jesus disse: não, Moisés não mandou. Não está escrito que Moisés mandou. Eles disseram assim: Moisés, por causa da dureza, por causa da desobediência, por causa da arrogância, por causa da teimosia, permitiu dar-lhes carta de divórcio. Permitiu. Agora veja bem, a permissão não é da vontade de Deus. A permissão, ela entra pelo livre-arbítrio, né? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Permissão, Deus permite o homem pecar o tanto que quiser. Deus permite o homem cometer as maiores abominações que ele quiser. Permissão. Agora, Deus mandar, Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa errada, tá? Bom, aqui é o divórcio. Eu quero explicar para você aqui, ó, para você entender como que é considerado o divórcio para Deus. É por isso que Deus, ele diz que essa separação, ela entra na questão do adultério. O que é o adultério? O que é uma gasolina adulterada? Por que as pessoas falam muitas vezes, comentam sobre gasolina que é adulterada? Por quê? Porque ela tem mistura, tem algum outro tipo de composição que não é original, né? Algum outro tipo de composição que venha comprometer a fórmula original, que é a gasolina, no caso, que é o combustível. Então, quando isso acontece, aí eles se referem como um combustível, uma gasolina adulterada. Veja bem, para a gente explicar aqui. Aqui é a separação conjugal, né? Eu estou com um pouco de dificuldade para ler aqui por causa da luz, mas veja bem, eu vou tentar aqui explicar. Mateus 19, né, que nós lemos. Assim não serão só mais uma só carne. Não serão mais não serão mais dois, não serão mais dois, mas serão uma só carne, né? Essa separação, veja bem, aqui, vamos supor que aqui seja a mulher, vamos supor que aqui seja o homem, tá vendo aqui dois vasos, ó, daqui para cá é um vaso, daqui para cá é outro vaso. Aqui era um vaso só, aqui era um vaso só. Essa separação, ela vai voltar a ser dois vasos. Tá vendo? Dois vasos. Só que depois que essa água foi misturada aqui, é impossível ela sair sem levar a mistura. A separação da mulher vai levar a parte do homem. A separação também aqui, a separação do homem vai levar a parte da mulher. Tá entendendo? Então, nunca mais esse vaso vai ser puro, porque aqui vai ter parte da mulher, aqui vai ter parte do homem e da mulher, e aqui vai ter parte do homem e da mulher, porque aqui eles se tornaram um só, né?
É por isso que eu coloquei aqui, ó, macho e fêmea, porque vai levar a mistura, né? Eles estão misturados. Ideia do diabo, implantação dentro das igrejas. O divórcio, a separação, é uma ideia do diabo de implantar, né? A vontade dele é colocar isso dentro das igrejas para contaminar e implantar uma doutrina de demônio. Tá? Nós vamos estar explicando sobre isso. É o que está escrito lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, né? Capítulo 4 e versículo 3. Essa seria a ideia do inimigo, a ideia do diabo, de fazer isso acontecer nos últimos dias e colocar isso dentro da igreja e colocar isso em cima dos altares. É o que está acontecendo. E é a pergunta que a pessoa me fez e eu estou aqui trazendo a resposta da maneira que eu entendo, tá? Bom, essa separação, para Deus, essa separação, ela simboliza ódio, viu? Ela significa ódio. Para Deus, essa separação. Bom, então, separou, tá? Separou, tá misturado. Cada um vai para o seu lado, né? Cada um vai viver a sua vida da maneira que entende, que acha certo. Bom, esse é o tópico 2. Vamos para o tópico 3, para a gente aproveitar mais o tempo. Tópico 1, tópico 2 e o tópico 3. Agora, tópico 3. Estou respondendo a pergunta da pessoa que me fez isso em um posto de gasolina, até por coincidência. Eu parei para abastecer o carro num posto de gasolina e a moça que trabalha de frentista, ela me fez essa pergunta. Pastor, me diga algo, me responda algo a respeito de pastores que casam e divorciam e casam de novo, às vezes por qualquer motivo, tá? Eu falei para essa moça, eu vou estudar, vou buscar a presença de Deus, vou orar e eu trarei uma resposta para você. E eu estou gravando esse vídeo aqui, não só para trazer aqui uma explicação para essa pessoa, né, que me fez essa pergunta, mas também muitas outras pessoas que talvez tenham essa dúvida, tá? Bom, aqui nós vamos falar do segundo casamento. Novo casamento representa na Bíblia adultério. Isso eu estou falando que ela me perguntou, né? E estou trazendo a resposta aqui, segundo o que diz Mateus capítulo 19. Eu estou falando de um casamento, né, de um novo casamento, que aconteceu através de uma separação, não havendo motivo para separar. Ou seja, não se separou por segundo aquele motivo que Jesus disse, né? A única exceção que Jesus abre ali é no caso de traição. A única exceção que Jesus traz ali. Tirando essa daí, ou caso de morte, né? Ou morte, ou no caso de cometer prostituição, fornicação, imoralidade sexual. Então essa pessoa, aí uma outra questão. Aqui é o que eu estou falando, são pessoas que separam, às vezes por desentendimento, né? Por não conseguir se entender, não conseguir continuar com o relacionamento, com o casamento, e resolvem se separar e realizar um outro casamento. Então essa resposta é para essa pessoa. Existem muitas questões que entram também dentro desse mesmo contexto, que nós não vamos estar falando sobre isso aqui porque não dá tempo, né? Existem pessoas que se separam porque não conseguem viver junto, por causa que o marido às vezes espanca a mulher. Então existem muitas questões, né? Mas em nenhuma questão Jesus abre exceção. Se a esposa vai separar do marido porque não consegue viver junto, ela vai ter que ficar sozinha, vai ter que ficar solteira. Se casar com outro, vai cometer adultério, tá? Bom,
Novo casamento, adultério, permissão. Aqui entra a permissão que está no segundo tópico, né? A permissão que está no segundo tópico, ó. Tá? Permissão. Permissão, o que é permissão? Vamos ver. Bom, como eu expliquei no segundo tópico, tá? Bom, o novo casamento vai se tornar de novo um, tá? Aqui, esse novo, vamos supor, lá, vamos supor que o marido, ele resolveu casar com outra mulher, tá? O marido. Então ele vai, arruma uma outra esposa, é essa esposa aqui. Essa esposa, eu coloquei aqui o nome, ó, fonte estranha. Fonte estranha. Porque não é permitido por Deus, porque não é da vontade de Deus, né? Ou seja, é permitido, mas não é da vontade, né? Então, por não ser da vontade de Deus, eu coloquei aqui, ó, fonte estranha, mulher, né? Essa daqui não é a fonte mais número 2, é a fonte número 3. A fonte número 2 é o primeiro casamento. Aqui, ó. Certo? O primeiro casamento é fonte número 2. Essa aqui já é fonte número 3, tá? Fonte número 3 é a fonte estranha. Fonte número 1 e fonte número 2 tá aqui. Porque aqui tem uma mistura, ó. Aqui está misturado. Deus disse assim: ambos serão uma só carne e o homem não pode separar. Então aqui tem macho e fêmea e aqui tem fêmea estranha, tá? Então aqui é o macho, o homem. Aqui é a mulher. Só que aqui o macho, ele está misturado com a mistura do primeiro casamento. Então aqui tem fonte número 1, que é o macho continua sendo a fonte número 1, mas está misturado com a fonte número 2. E aqui é a fonte estranha, que representa a fonte número 3, tá? Entendeu? Bom, essa união é contra a vontade de Deus. Essa união se opõe contra a vontade de Deus. Ou seja, ela se opõe à vontade de Deus, porque é contra a vontade de Deus, certo? Aí misturou, certo? Misturou. Aqui, ó, nesse vaso, aqui, tem 3 tipos de água, viu? Aqui nesse vaso tem 3 tipos de água. Eu estou respondendo o que Jesus disse, tá? Tem 3 tipos de água. Aqui tem a água número 1, a fonte número 1, a fonte número 2 e a fonte número 3. Marido, mulher e estranha, tá? Aqui, ó. Porque o segundo casamento, fora do que Jesus disse, ele não é ligado no céu. Não é ligado no céu, porque no céu não liga adultério, tá? Agora veja bem, aqui tá lá em Mateus capítulo 19, versículo 8, está explicando sobre isso aqui, ó. O que representa isso aqui? Aqui entrou o adultério, ó. Aqui entrou o adultério, tá? Lá em Mateus capítulo 19, 8. Moisés não mandou, Moisés permitiu, permissão, tá aqui, ó, livre-arbítrio, ó. Livre-arbítrio, tá? Quem disse que Moisés mandou foi os fariseus. Jesus disse que Moisés permitiu. É diferente. Mistura de fontes, número 1, número 2 e número 3. Maldição. Isso aqui representa para Deus maldição, né?
Maldição, nós falamos de doutrinas de demônio que entraram na igreja, tá? Entenda bem. Maldição é doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Tá? Do versículo 1 a seguir. Capítulo 4 de 1 Timóteo, do versículo 1 a seguir. Tá? 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Tá? Aqui, ó. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. Os adúlteros não herdarão o reino do céu. 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Tá? Primeira é João capítulo 10. João 10 e versículo 10 diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Esse é o propósito do diabo, esse é o propósito do inimigo. O inimigo, ele não está preocupado, ele não se importa com as pessoas que estão no mundo. Ele quer aqueles que estão na igreja. Ele quer deixar as pessoas cegas, ele quer roubar o entendimento das pessoas para que as pessoas não venham ao conhecimento da verdade. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Essa mistura, ela representa maldição. Maldição é pecado. Pecado é maldição, né? Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. 1º, 2º, 3º e 4º. Aqui são os filhos, netos e bisnetos. Filhos da maldição, né? E aqui Deus visita a maldade até aqui, ó. 1º, 2º, 3º e 4ª geração. É a Bíblia que diz. Em Êxodo capítulo 20, tá? Diz que Deus visita a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração e faz misericórdia em milhares daqueles que se arrependem e me amam, tá? Bom, eu quero trazer uma explicação. Isso daqui, ó, que eu vou te falar agora, você não vai aprender em teologia. Isso aqui é revelação de Deus. É coisa que Deus, ele traz para aqueles que o buscam, né? E a Bíblia diz que Deus, né, Jesus, ele falou que ele, né, que Deus, ele revela as coisas para os pequeninos, não é para os grandes, tá? É para os pequeninos. Palavra de Jesus. Bom, essa mistura de 3 aqui representa uma maldição. E por causa dessa maldição, Deus visita a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Lá em Êxodo capítulo 20, fala a questão da idolatria. Se você for levar esse estudo aqui no profundo, você vai ver que isso aqui também está relacionado à idolatria, né? Lá fala de imagem, de escultura e outras coisas, mas tudo que você colocar primeiro, tudo que você obedecer e deixar de obedecer a Deus, se torna uma idolatria na sua vida. Tudo, tá? Bom, por causa dessa mistura e por causa dessa maldição, é que nasce os filhos tá? Eu não vou completar aqui o resto, porque senão o canal não deixa eu subir o meu vídeo, tá? Mas você que é inteligente, você que tem uma mente um pouco aberta, você vai entender. É por isso que os filhos nascem né? A marca de sabão em pó, o nome de um sabão em pó, né? Tá? Falta um pedacinho aqui, você sabe o que eu quero dizer. E isso aqui, ó, entendeu? Você entendeu o que está aqui? Por causa da maldição, da desobediência, viu?
Viu, obreiros? Bom, a terceira. Vamos para quarto esboço. Se eu terminasse o vídeo aqui, ia ficar muito vazio com relação à pergunta que essa pessoa me fez, certo? Porque aqui eu estaria trazendo uma visão de que muitas pessoas então estariam condenadas. Deus, ele jamais vai mostrar um problema sem que haja solução. Para Deus sempre existe uma solução, sempre existe uma saída. Existem preços, né? Mas a saída também existe. Bom, quarto esboço para a gente encerrar, finalizar. Eu quero que você leia, tá? Leia o que está escrito aí, ó. Tá bom? Para você entender também junto comigo. É importante que você entenda junto, tá? E se você tiver alguma dúvida, depois comente, por favor. Também preciso da sua opinião. Então, a sua opinião é muito importante para a gente conseguir entender melhor, né? Eu tenho a minha opinião, tenho a minha convicção, mas a gente tem que procurar obedecer a palavra de Deus e se ajustar a cada dia dentro da palavra de Deus, né? Isso eu acho que tem que ser o objetivo de todos nós que somos cristãos, que servimos a Deus. Bom, Deus é amor e misericórdia, tá? Lucas capítulo 14 e 26. Aqui está a resposta para a solução de um problema como esse, né? Lucas capítulo 14, 26 diz assim: quem não deixar tudo, pai, filho, esposa, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim, tá? Bom, Provérbios capítulo 28 e 13 diz assim: mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu disse que Deus é misericórdia, alcança misericórdia. Bom, a pessoa casou, né, mesmo sabendo lá, ou não sabendo o que a Bíblia diz a respeito disso, o que Jesus disse, né? Não é o pastor, não é o ministério, não é o RI da igreja que exige isso, né? Não é o regulamento interno. Não. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 19, qual que seria esse tipo de problema, né? E nós lemos lá no segundo esboço, ou seja, no terceiro esboço, nós lemos aqui, ó, leia aqui embaixo. Tá? Aqui diz que os adúlteros, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu, né? Mas você casou-se e agora se encontra em adultério. Teve um outro casamento e se encontra em adultério. Como que pode ser quebrado essa maldição? Como que deve ser quebrada essa maldição? Arrependimento e renúncia da prática. Tiago capítulo 2 e 17. Porque a fé sem as obras é morta. Provérbios 28 e 13. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí talvez você me pergunte assim: mas irmão, você está querendo dizer que eu tenho que largar minha família? Eu tenho que largar minha nova família? A gente está vivendo bem, está
desfrutando das bênçãos de Deus, né? Bênçãos de Deus. Adultério não é bênção de Deus. A resposta para você é essa. Lucas capítulo 14, 26. Quem não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Tá? A Bíblia diz que a Bíblia não diz, a Bíblia fala, ou seja, a Bíblia não diz que não pode separar. Ou seja, pode haver separação, mas não pode haver novo casamento. Tá? É isso que a Bíblia diz. Então, se você não consegue viver sozinho, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer algumas escolhas. Ou você escolhe a sua salvação, porque adúlteros não entrarão no reino do céu, é a Bíblia que diz. Ou você escolhe a sua salvação, ou você escolhe desfrutar de um novo casamento, porque você tem esse direito de escolher. Você tem um livre-arbítrio, né? Tá no tópico 2, né? É permissão. Permissão de Deus, né? É permissão de Deus? É, lógico, Deus permite. Deus permite a pessoa fazer o que a pessoa quiser fazer de errado. Então, quer dizer, você precisa fazer uma escolha. Ou você escolhe obedecer, deixar. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Não quer dizer que você tenha que confessar para o homem. Essa palavra confessar, ela está relacionada a você reconhecer o seu erro, reconhecer o seu pecado, conhecer a verdade agora veio de encontro com a minha vida, né? A verdade veio de encontro com a minha situação, e a verdade, ela não concorda com a situação que eu estou vivendo. Então eu vou ter que escolher entre a verdade, né, que é escolher a salvação, ou continuar no novo relacionamento, desfrutando de uma nova família, de uma nova vida, e abandonar a verdade. Abandona a família ou abandona a verdade? Abandonar a família não quer dizer que você vai ter que desprezar seus filhos, né, a pessoa, não. É a separação do relacionamento, né? Porque o que faz essa ligação é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Ele, quando ele é legalizado, ele forma um só, entendeu? E aí já não está mais um só, aí está 3. Esses 3, ele significa adultério, né? É a mistura, né? A composição original é a fonte 1 e a fonte 2, tá? A fonte 1 e a fonte 2. E aí 2 se torna 1, tá? Se torna uma só carne. Entendeu? Agora, o outro relacionamento, aí vai estar a fonte 1, a fonte 2 e a fonte 3. Aí já não é mais a composição original que Deus compôs na criação, lá no princípio, que Jesus disse, né, no livro de Gênesis. Então aí entra a parte do adultério. Aí você vai ter que fazer uma escolha, né? Se você optar pela sua salvação, você vai ter que deixar o adultério. A resposta é quem confessa e deixa. Não é quem confessa e continua. O que está representando o adultério agora na sua vida? O novo relacionamento. Então você tem que deixar, não tem outro meio. E outra, aí alguém fala assim, mas Deus quer que a família separe? Você não pensou na sua primeira família e separou, né? Deus já não queria, né? Essa segunda família não foi a vontade de Deus, foi a permissão. Você escolheu o caminho da permissão, você escolheu o caminho do livre-arbítrio, e existe um preço. E talvez o preço seja esse. Então, se você é homem de verdade e quer ser um homem de Deus, você tem que deixar esse relacionamento, e você vai continuar mantendo a sua segunda família, tá?
seus filhos, porque você tem responsabilidade com ele. Então aqui quebra a maldição. Aqui quebrou a maldição. Lembra que lá no segundo tópico, no terceiro tópico fala sobre a maldição hereditária. Tá? A maldição hereditária que visita a maldade dos pais aos filhos da terceira e quarta até a quarta geração. A quebra da maldição é o seu arrependimento e você deixar o pecado, né? Essa foi a pergunta que essa pessoa fez para mim num posto de gasolina, e hoje nós estamos aqui trazendo uma resposta dentro da palavra de Deus. Mateus capítulo 19, tá? Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, nós encontramos a resposta para essa pergunta. Que Deus abençoe você, independente da situação que você se encontre, existe uma saída para você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É aqui que Deus realmente vai saber quem verdadeiramente você serve. Você serve em uma denominação, você serve em uma religião, você serve em uma placa de igreja, ou você serve a Deus. Tá bom? Existe milhares de respaldo na Bíblia, na onde se refere a divórcio, separação, e em nenhuma delas há uma concordância divina, né? Então, nós temos que seguir a palavra de Deus, a verdade, porque é ela que vai nos garantir a salvação. Você pode talvez fazer parte de uma igreja na onde existe muitos movimentos. Existe profecias, existe revelação, existe milagres, mas nada disso quer dizer que seja por Deus. Pelo contrário, hoje nós estamos vivendo a época de tomar muito cuidado com os sinais, com os barulhos, né? Com os movimentos. Porque Jesus alertou os discípulos a questão disso, né? Que nos últimos dias, lá em Mateus capítulo 24, nos últimos tempos sobrevirão, né? Vai surgir muitos falsos cristos, falsos profetas, para enganar, se possível, até os escolhidos. Quer dizer, eles vão operar grandes sinais. Mas a árvore você conhece pelo fruto, tá? Não pode a árvore boa produzir bom fruto, e nem a árvore má produzir bom fruto, nem a árvore boa produzir maus frutos. Então, aí está a resposta. Se você faz parte de um movimento, se você faz parte de um trabalho, de uma comunidade, de uma congregação, de uma igreja, de uma placa, de uma religião, a qual está nessa situação, eu digo para você, sem medo nenhum de errar, sem medo de blasfemar contra o Espírito Santo, que você está sendo submissa a doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 a seguir, tá? Isso é doutrina de demônio, tá bom? E ainda há tempo de você se voltar, se arrepender e escolher o céu. Que Deus os abençoe. Eu agradeço pela sua cooperação. Eu peço que, se você achou importante isso, se você acha que esse vídeo ele vai conseguir abrir o entendimento de alguma outra pessoa que precisa ser alcançado, ainda nessas últimas horas, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nos ajude aqui no nosso canal a divulgar a verdade. Porque hoje nós não estamos mais no tempo de pregar para pecadores. Nós estamos vivendo o tempo de pregar para os ímpios. E os ímpios estão dentro das igrejas, né? Mas Deus ele vai salvar pessoas que ainda estão dentro das igrejas, que não são salvas. Porque muitas vezes não foram ensinados da maneira como diz a palavra, né?
mas eu acredito que você que tem um temor, né, talvez você não tinha o conhecimento, né, talvez você não teria esse conhecimento, mas você tem o temor no seu coração. E quem tem o temor, ele deixa tudo o que for preciso, inclusive a própria vida, nós temos que renunciar. Bom, Deus abençoe, nós vamos estar orando e agradeço esse espaço de tempo que aqui nos concedido para estar falando da parte de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de estar transmitindo, Senhor, trazendo aqui uma explicação segundo aquilo que nós entendemos da Tua Palavra, Senhor, a essa pessoa com essa dúvida e outras pessoas, Senhor, que aí talvez não tenha sido ensinado da maneira conforme a Tua Palavra nos ensina, Pai. Que o Senhor venha nesses últimos dias abrir o entendimento, Senhor, meu Deus, nos dá entendimento para que